Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, Grupo de Economia Criativa. Hoje o nosso episódio é um episódio novo, a gente vai falar sobre um novo tema, que é tema de ar-condicionado. Nós somos da Ativo. Ativo, para quem ainda não conhece, é um grupo de criativos que trabalha com economia criativa. Todos nós somos profissionais da área, alguns designers, outros publicitários, mas todos envolvidos com o universo da criação. Esse aqui é um programa da Ativo que se chama Tapão nas Costas. Esse programa é uma iniciativa que nós tivemos no início da pandemia. A ideia era gerar conteúdo, gerar conteúdo para microempreendedores. Então, é uma maneira que a gente tem de dividir um pouco do nosso conhecimento e ajudar quem é o pequeno empreendedor a como ele pode enfrentar esse momento da pandemia. Então, hoje, um dos assuntos que a gente não tinha abordado ainda, e é um assunto que é bem interessante, a gente vai falar sobre ar-condicionado, e é algo que, sim, que todos os estabelecimentos, praticamente todos, acabam utilizando. E aí, se tem muitas dúvidas, quando a gente fala de contaminação, enfim, de vírus, como é que a gente deixa esse ambiente limpo, como é que a gente usa, como é que a gente maneja o ar-condicionado, se deixa aberto, se deixa fechado, se liga, se não liga, como é que limpa, como é que não limpa. Então, é uma série de dúvidas que certamente muita gente tem, eu também tenho. E aí, para falar disso, hoje a gente trouxe o Jairo. Antes de apresentar o Jairo, eu vou apresentar a Cláudia. A Cláudia também faz parte da Ativo, assim como eu, né? E vai fazer os comentários. E o Jairo, que vai falar sobre ar-condicionado. Jairo é engenheiro responsável por projetos de climatização em ambientes comerciais como agências bancárias. Então, eu já saio perguntando para o Jairo, com relação à saúde, o que se sabe sobre ar-condicionado, o que a gente pode melhorar, quais são os riscos para a saúde, como a gente pode minimizar isso. Enfim, assim, por onde o pequeno empresário ele pode começar a pensar, preparar o seu estabelecimento para esse momento, considerando que ele precisa estar com o ar ligado. A gente sabe que tem locais que precisam estar climatizados. Enfim, o que ele pensa, o que ele pode fazer, o que se dá para fazer com relação a isso? Bem, boa tarde, pessoal. Então, assim, o principal do ar-condicionado, nós temos que pensar, nesse momento, falando de saúde, nós temos que pensar em evitar que ocorra contaminação pelo vírus Covid, que é o que está pegando nesse momento. Então, anteriormente a gente falava em qualidade do ar, né, em sujidades, coisa e tal. Hoje não se pode mais falar somente nisso. Nós temos que pensar em como evitar a contaminação. Eu encontrei um vídeo, né, uma reportagem da Sônia Bride, que é algo bem interessante. É 1 minuto, eu vou apresentar para vocês, para ficar fácil para entender. Bom, aqui nós estamos vendo um estudo feito no ambiente fechado. A pessoa espirrou e as partículas, as gotículas dessa pessoa vão se distribuindo. As mais pesadas vão cair, as mais leves vão ficar em suspensão. E elas vão ficando muito tempo, vocês podem verificar, né? Aí 12, 13, 16 minutos em suspensão, certo? Qual solução? Ventilação. Se abrir as janelas, resolve isso. Vamos ver a imagem, olha só. Na hora que entra a corrente de ar, as gotículas são afastadas. Então, nós temos assim, a necessidade de ter a retirada das gotículas do ambiente onde as pessoas estão. Isso é o essencial. Então, quando a gente fala em ar-condicionado, o ar-condicionado que tem nas lojas, nos empreendimentos, a maioria deles são do tipo split. São máquinas que eles fazem o resfriamento do ar, mas não fazem a troca do ar. É necessário uma outra solução para que isso ocorra. Jário, tu quer dizer então que nos espaços comerciais, que a maioria tem ar-condicionado, o mais importante é ter uma troca de ar, ter uma entrada e uma saída, para que essas gotículas
que as pessoas acabam deixando no ambiente e não permaneçam ali, que não possam contaminar outras pessoas, é isso? Exatamente, exatamente isso. Vamos imaginar uma lancheria, né? Vamos imaginar como seria uma lancheria pequena. Tu tem a porta e a cozinha fica lá no fundo, certo? Então, o ar vai circular, não vai circular, ele vai ficar até a metade do ambiente e não vai chegar lá no final. Onde é que fica, por exemplo, se o caixa for lá no final da loja, o que vai acontecer? Os clientes vão chegar, vão até o final da loja, vão largar suas gotículas lá, vão emitir suas gotículas próximo do caixa e elas vão ficar em suspensão. Então, é preciso alguma solução para que essas gotículas sejam carregadas daquele ambiente, certo? Como você faz isso? Você precisa colocar ar externo ou você precisa fazer uma exaustão, certo? Se você tem uma lancheria e você tem a cozinha dela e nela tu tem uma coifa que faz a retirada do ar, tu já tem uma solução que tu pode utilizar. Só tem que tomar cuidado com que o ar que venha, certo? Venha de dentro do ambiente, certo? E tem que cuidar para que não fique locais sem a circulação do ar. Tu imagina, tem que prestar atenção naquele vídeo e imaginar assim, ó, onde que o ar vai ficar parado no meu estabelecimento comercial, certo? Tem um canto, tu tem um local que não tem ventilação, esse local aí é onde as gotículas vão ficar paradas e é onde vai ter o acúmulo. Então, um ponto, o cliente entra, ele não fica muito tempo no estabelecimento, ele vai entrar, vai escolher o produto e vai sair. O funcionário vai ficar. Então, se tu deixar o teu funcionário num local que não tem a circulação de ar, tu vai estar submetendo ele a uma carga viral muito grande. Então, o essencial é pensar, eu preciso remover as gotículas da proximidade do meu funcionário, do meu cliente. Então, você pode colocar uma unidade ventiladora ou uma unidade exaustora. Ou se você tem uma porta na frente do seu estabelecimento e uma janela nos fundos, você faz a abertura das duas e aí o ar vai circular, vai haver essa troca, né? Deixa eu mostrar para vocês alguns sistemas de ventilação. Tá, muito bem. Esse aqui, ó, é um exaustor de cozinha, certo? Então, você coloca isso num ponto da sua loja e você faz a retirada do ar. Mas ele também serve para insuflar o ar para dentro. Então, vamos imaginar, você tem a sua loja, seu estabelecimento, em frente a uma avenida muito movimentada, um trânsito de carro, de caminhões. Então, aquele ar que vai entrar é um ar poluído. Então, você coloca a unidade ventiladora, um ventilador desses aí, na parte de trás, onde você tem um local com ar menos contaminado. Então, você vai jogar o ar bom, limpo, para dentro da sua loja. Existem umas soluções mais sofisticadas, como, por exemplo, esse aqui. Isso aqui são exaustores ou ventiladores, ele tanto serve para retirar o ar do ambiente ou para colocar ar no ambiente. Então, esse tipo de exaustor, ele é muito bom, porque você pode colocar ele dotado, ou seja, tu pode colocar ele a uma distância longa. Então, por exemplo, o teu estabelecimento não tem só tem entrada. Não tem um local para pegar o ar externo próximo. Bom, você utiliza uma máquina dessas aqui, uma unidade ventiladora dessas aqui, usa um duto, né, e você pega o ar da onde você quiser. Claro, existem distâncias, né, limites de distância, mas você consegue 5 metros tranquilamente, consegue fazer essa tomada de ar. E você vai insuflar o ar novo no ambiente. Isso é importante. Veja, é importante ter aquela imagem das gotículas pairando no ar. A gente precisa ter um fluxo de ar jogando ela para longe das pessoas, reduzindo a carga viral. Mas, Jairo, vamos supor, então, assim, ó, eu tenho uma loja de roupa.
Eu tô louca para abrir, né? Estamos torcendo todo mundo aí pela reabertura. Mas aí eu penso, bom, eu tenho ar-condicionado, né, para tornar o meu ambiente agradável para os meus clientes e para os meus funcionários, mas eu não tenho esse exaustor. O que eu faço, né, numa situação dessas para tornar o meu ambiente seguro para os meus clientes e para os meus funcionários? Eu devo manter a porta aberta e o ar ligado, ou então eu não ligo o ar? Porque o que a gente fica na dúvida, na prática, é com relação a esse fluxo. O fluxo da porta, quando eu deixo a porta aberta, ele é suficiente ou o ar-condicionado ele entra meio que para ajudar a empurrar esse ar para fora? A dúvida fica assim, a gente liga ou não liga o ar, deixa a porta aberta ou não deixa? A questão é assim, ó, o ar-condicionado não faz renovação, ele faz movimentação, certo? Isso é o suficiente ou não? Não, não é suficiente. Os estudos têm demonstrado que se você deixar o ar-condicionado funcionando, movimentando o ar, sem haver renovação de ar, sem colocar ar externo limpo, o que tu está fazendo é movimentar o vírus e aumentar o alcance dele. Isso é importante. Se tu não tem como fazer a renovação de ar, então é melhor não ligar o ar-condicionado. Não ligar e deixar as portas abertas. E deixar as portas abertas. O que é preciso prestar atenção é como é o seu layout, o layout da sua loja. Certo? E isso é importante. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês um exemplo de um armarinho aqui. Porque são regras que não se aplicam para todos os lugares, né? Para todos os estabelecimentos. Uma coisa é uma farmácia, uma coisa é um café, uma coisa é uma ferragem. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Sim. Certo. Então, nós temos aqui um armarinho típico. Aqui nós temos a porta da frente, né? E aqui nós temos o caixa. Olha só, o único ponto de renovação de ar é aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Aqui nós temos o caixa, ou seja, uma pessoa que vai ficar parada e que os clientes vão chegar nesse ponto, certo? E vão estar lançando as gotículas delas ali que vão ficar em suspensão. Cada cliente que chega vai deixar ali um pouco de gotícula. E esse lugar aqui, olha, ele é cercado por paredes, não tem como é que o ar vai circular nesse ambiente? O único ponto de entrada de ar nessa loja é aqui, é só um ponto. Então, a pessoa não tem condições de fazer uma tomada de ar, bem, ela vai ter que fazer uma maneira de movimentar esse ar desse ponto, certo? Para evitar a concentração. Tem que haver uma movimentação de ar aí nesse ponto, certo? Ô, Jair, se simplesmente colocar um ventilador aí para uma solução assim, por exemplo, uma solução, sei lá, para fazer essa movimentação, de repente um ar, porque tem alguns lugares que não se tem como tu abrir uma janela extra, enfim, não tem o que fazer, né? São lugares pequenos, mas para só movimentar o ar, se colocar combinando ali um ventilador que fica empurrando o ar para fora. Sim, é uma solução viável. Respondendo a tua pergunta, sim, se colocar um ventilador, mantendo a porta aberta, você vai conseguir reduzir a carga viral. Isso é importante. Quanto à questão voltando à questão de ligar ou não o ar, se você tiver a renovação de ar, se conseguir pegar ar externo forçado, você pode utilizar o ar-condicionado tranquilamente. Tá? Se você não conseguir ter uma renovação de ar segura, olha, aí até é melhor não ligar. Porque eu acho que muitos dos pequenos empreendedores, dos pequenos comércios, assim, eles já estão até estrangulados. Então, tu imagina eles terem que instalar uma estrutura nova ou colocar um exaustor, muitos não vão conseguir, né? E no verão, agora logo vai começar o verão, se a gente não tiver a vacina ainda, vai ser um problema, porque Porto Alegre é muito quente, aquela coisa toda. Então, talvez esse meio termo, assim, porque o ventilador não é um custo alto e todo mundo consegue instalar, não, mas é uma coisa razoavelmente simples, porta de entrada todo mundo vai ter, dá para tentar um meio termo aí para as pessoas poderem, ao menos, ter o comércio aberto. Imagina um lugar que sirva alimentos, assim, né? Se for muito quente, até pode ter um problema de estragar a comida, enfim, ter né? Cláudia, são tempos desesperados,
certo? Então, medidas desesperadas também, né? Então, se você não tem como, se o empreendedor não tem como colocar renovação de ar, ele tem que pode tomar algumas atitudes. Então, se a loja dele não está com ocupação grande, né, tem poucas pessoas, ele pode fechar a porta, ligar o ar-condicionado dele, vai resfriar um pouco o ambiente. Quando notou que encheu, está lotada a loja dele, abre as portas para fazer a renovação. Isso é uma outra dica que é interessante, saídas que eles podem pensar, né? Alternativa. Sim, na verdade, o que tem que pensar na solução, sempre pensando, as gotículas estão em suspensão. Eu preciso tirar elas de próximo das pessoas. É por isso que aquele vídeo é importante. A pessoa tem que olhar aquele vídeo e imaginar, aqui no ambiente as partículas estão em suspensão, são uma ameaça, eu preciso retirar elas, certo? Então, para a climatização existe uma alternativa que você pode ligar o ar-condicionado antes da ocupação. Então, por exemplo, alguém chega meia hora antes, liga o ar-condicionado, porque aí vai resfriar as paredes, vai resfriar o piso, e aí vai auxiliar. Quando tu abrir as portas da tua loja, vai estar um pouco mais fresco, um pouco mais agradável o local. Sim. Não, essa segunda alternativa é importante. E aí a gente já entra numa segunda questão, que é a questão da eficiência, que está diretamente relacionado à economia, enfim, a uma série de outras questões. Principalmente, eu não sei assim qual é a relação de deixar portas abertas, o consumo de ar-condicionado fica maior, a gente nunca sabe muito bem qual é essa relação. Então, justamente considerando esse momento em que as pessoas estão com o seu fluxo de caixa já baixo, já reduziu financeiramente, como é que elas podem equacionar isso também? Assim, existe uma maneira de economizar nesse sentido? Como é que... Bem, com portas abertas, conseguir economia de energia no ar-condicionado é só desligando. Porque as máquinas convencionais que nós temos, a maioria das lojas utiliza o sistema split, ele não é adequado para trabalhar com uma alta vazão de ar externo. Porque o ar da rua ele é carregado de umidade. A máquina de ar-condicionado split ela é para funcionar recirculando o ar, com pequena renovação. Só que nós estamos no momento que nós não podemos nos dar o luxo de ter uma pequena renovação. Se nós tivermos pequena renovação de ar, nós vamos ter risco de contaminação, risco de doença entre os funcionários e entre os clientes. Então, nesse momento, até o risco do Covid ter exaurido, nós temos que ou ter conforto térmico ou desligar o ar-condicionado para economizar recursos. Agora, no momento que terminar a pandemia do Covid, no momento que nós tivermos a vacina, que não tivermos mais esse risco, aí existem maneiras da gente economizar o ar. Uma delas, o ar-condicionado, você acerta a temperatura de conforto, 23 a 24 graus, 25. Não adianta você pegar e ligar o ar-condicionado, selecionar ele em 19 graus. Chega de manhã e coloca 19 graus. Isso não vai resolver. O que vai acontecer é que as pessoas esquecem de desligar e você vai gastar mais energia. O que adianta o que é muito eficaz para economizar energia no sistema de ar-condicionado é você liga ele antes das pessoas entrarem. Coloca 23 graus, liga meia hora, uma hora antes, porque aí quando as pessoas começarem a chegar, a carga térmica forte começar a ocorrer, o ambiente já vai estar gelado, já vai estar resfriado. Então, o compressor vai partir menos, né? Outra coisa, quando a pessoa vai comprar uma máquina de ar-condicionado, existe o inverter, tecnologia inverter. Se puder optar pelas máquinas inverter, a economia é muito maior. E uma outra recomendação é utilizar o ar-condicionado bem dimensionado. Ou seja, o ideal seria ter o cálculo da carga térmica, mas você pode, pela internet, no site dos fabricantes, encontrar a carga térmica do seu local comercial, do seu estabelecimento, certo? É importante. Se você colocar uma máquina de 9.000 BTUs
num ambiente que demanda 12 mil, o compressor não vai desligar nunca. Nele não desligando, ele vai consumir energia o tempo todo. Se você colocar, então, a máquina 12 mil adequada, o compressor vai ligar, vai resfriar o ambiente e vai desligar. Aí passa um tempo, depois ele liga de novo. Se for uma máquina inverter, ele vai ligar, vai reduzir a rotação dele e vai manter naquela rotação reduzida. Essas máquinas, quando trabalham na rotação reduzida, o consumo de energia delas é muito baixo. É muito baixo. Por isso eu digo, na hora que vai comprar um ar-condicionado novo, se tu tem a oportunidade de comprar um ar-condicionado com tecnologia inverter, né, é melhor. O que é a tecnologia inverter? O compressor vai girar mais lentamente. Ao invés de desligar e ligar, ele reduz a rotação, como se fosse um carro. Tu reduz a aceleração do motor. Economiza muito mais. Ao invés de ficar parte, desliga, parte, desliga. O compressor reduz a rotação, fica trabalhando, quando precisa, aumenta a rotação. Então, a economia de energia é muito grande. Existem alguns tipos de ar-condicionado que são muito interessantes para utilização em ambiente comercial. Né? O chamado mini VRV, ou mini VRF, que você utiliza uma única condensadora, com tecnologia inverter, e várias evaporadoras. Então, em vez de você colocar 3, 4 splits no seu ambiente comercial, você compra um mini VRV, que é uma máquina um pouco maior do que uma condensadora convencional, vai colocar no nicho que achar interessante e vai conseguir climatizar todo o ambiente com uma única máquina, certo? E ela é muito mais eficiente. Qual é a grande vantagem disso aí? A grande vantagem é que você, quando tu estiver precisando de carga na frente da sua loja, pode ser que na parte do caixa não precise de carga térmica. Ou seja, a máquina que está lá na frente vai precisar de mais potência e a daqui não. Se você tiver duas máquinas, o compressor dessa aqui vai estar ligado e dessa aqui vai estar ligado. Mas se você tiver um compressor único funcionando para as duas, ele vai poder trabalhar com uma potência menor. Então, ao invés de você ter, por exemplo, assim, 48 mil BTUs, você pode ter uma máquina de 36 mil BTUs. Entende? Sim. Mas isso, então... Claro, se eu estiver falando muito técnico para vocês, por favor, peço... Acho que está compreensível. Eu até ia questionar a questão financeira, porque eu acho que essa tecnologia, eu até já andei olhando, assim, acho bem interessante, assim, até para a questão de espaço. Ela tem, claro que ela tem um custo maior, né? São aparelhos mais caros, né? Quando tu usa uma condensadora, eu não sei qual é a relação bom, em que tempo tu consegue rever esse valor, porque são equipamentos que são mais caros. Essa é uma excelente questão, sabe, Cláudio? Quando nós estamos falando para empreendedores, para o pessoal que tem uso comercial, certo? Nós não estamos falando de residencial. O comercial, poucos são os proprietários da loja. A pessoa aluga e tem que colocar o ar-condicionado dela. Passa alguns anos ou algum tempo, o proprietário pede à loja, tu tem que sair dali e ir para um outro lugar. Se você tiver comprado máquinas de ar-condicionado unitárias, a probabilidade de tu conseguir utilizar as mesmas máquinas em outro local é muito baixa. Isso sim. Agora, se tu utilizar um sistema VRV, um sistema central, a probabilidade é muito maior, porque ele se adequa, entendeu? A evaporadora de 12 mil, ela pode trabalhar em 9 mil sem problemas, sabe? Então, tu pode trabalhar. Ou tu pode pegar e comprar uma evaporadora maior. Então, vamos dizer, tu tenha 5 máquinas, 5 evaporadoras, 5 unidades internas, aquelas que vão resfriar o teu ambiente, e uma única unidade externa, certo? Aí tu trocou de loja, tu pega tuas 5 e vai para outra loja. Chega lá, tu precisa só de 4. Não tem problema. Aquela outra, tu não utiliza, certo? Então, quando a gente vai pensar em termos comerciais, a utilização do sistema central, do mini VRV ou mini VRF, ele é interessante, ele é caro, mas permite que tu utilize por muito mais tempo. E um outro ponto que eu não sei se nós vamos conseguir chegar sobre manutenção,
é assim, ó, você só tem uma unidade condensadora para fazer a manutenção. Então, quando o técnico vier lavar a serpentina da condensadora, ele tem que lavar de uma condensadora. Quando ele tiver que medir a corrente da condensadora, é de uma só. Certo? E nas lojas comerciais, o local para colocação das condensadoras aqui no Brasil é complicado. Você não encontra locais fáceis, onde tem fácil para instalar condensadora. Se tu tiver uma condensadora, tu só tem que te preocupar com um local. Se tu tiver 4 máquinas de ar-condicionado, tu tem que te preocupar com 4 locais para colocar aquelas unidades condensadoras. Aí tu tem que tomar cuidado para não provocar ruído para os vizinhos, certo? Tu tem que tomar cuidado para colocar ela bem firme. Não pode ser muito alto, que é para o pessoal da manutenção conseguir chegar. Então, são preocupações que tem que ter. Se tu tiver uma única unidade externa, tu só te preocupa com uma. Sim. Não, é interessante esse tema, né? Porque eu estou imaginando o cenário principalmente agora da reabertura do comércio, que é uma coisa que está todo mundo numa expectativa, né? E aí a gente tem diferentes cenários, que é aquele lojista, aquele empreendedor que ele tem o local dele já com uma estrutura pronta e que ele tem que utilizar da melhor forma possível a estrutura que ele já tem, né? Que então uma das dicas é observar a renovação desse ar. Se não for possível, de repente, utilizar um ventilador mesmo para fazer com que o seu ar circule e saia. E tem o outro cenário do empreendedor que teve que fechar, entregar o seu ponto e que agora na reabertura ele vai alugar ou vai comprar, ou vai para um outro espaço. Nesse outro espaço, então, ele tem a oportunidade de repensar o sistema de refrigeração, de ar-condicionado dele, e aí sim já pensar nessas alternativas, né, que são mais econômicas e que já proporcionam uma renovação. Seria isso? É exatamente essa a questão, exatamente esse o ponto. Nesse momento que nós estamos vivendo, né, no momento que ocorrer a reabertura do comércio e que a expectativa é que o vírus Covid-19 esteja circulando, o lojista, o empreendedor, ele tem que pensar em como colocar ar externo para dentro do ambiente, do seu empreendimento, da sua loja, da sua lancheria. Ele tem que fazer com que o ar entre no estabelecimento e saia. Tem que haver um fluxo do ambiente externo, passa por dentro da loja, do estabelecimento dele e saia para o ambiente externo. O ar não pode ficar parado dentro da loja dele. Senão ele coloca em risco os clientes e principalmente os próprios funcionários, né? Ou ele mesmo, porque é quem vai ficar lá 8 horas dentro daquele mesmo ambiente, respirando aquele mesmo ar, né? Que pode estar contaminado. Eu acho que para a gente ir já concluindo o nosso podcast, acho que poderia fechar justamente com a questão da manutenção, Jairo, já que tu comentaste antes, rapidamente, assim, se existe alguma legislação, nem sempre o pequeno empreendedor tem um suporte jurídico, muitas vezes ele abre o negócio, enfim, era um microempreendedor individual e acabou abrindo o negócio, ou às vezes é uma empresa já familiar e que não tem muita estrutura, mas que nesse momento essas questões vêm à tona, assim. Então, existe algum cuidado com a legislação que eles têm que se preocupar ou que eles possam ser responsabilizados, né, por possíveis contaminações, enfim, o que eles teriam que ter essa preocupação mais legal neste momento, assim, com relação a qualidade do ar e como é que eles poderiam trabalhar com isso, com manutenção, enfim, essas questões mais técnicas e de fiscalização mesmo. Bom, existe uma lei que trata sobre planos de manutenção, operação e controle. E essa lei, ela é uma página só, mas ela remete a uma norma da vigilância sanitária, que ela é bem complexa, mas o centro dessa norma é a renovação de ar. É isso que eu estava falando. É necessário ar novo.
não se tem notícia assim de uma fiscalização muito rígida dessa lei, certo? Não se tem notícia. Mas a lei existe, está aí, está em vigor, e ela exige que todo local de uso coletivo tenha manutenção do sistema de ar-condicionado com responsável técnico. Está na lei, certo? Ela remete a uma norma da vigilância sanitária. Eu vou dar 2 números aqui que a pessoa tem que se preocupar. Se é um local de uso de passagem rápida, né? Uma loja, uma lanchonete, o proprietário tem que se preocupar em fornecer 17 metros cúbicos de ar por hora para cada pessoa que circula lá dentro. Então, vamos dizer, a lanchonete é para 10 pessoas, 170 metros cúbicos de ar por hora. Vai lá no site do Mercado Livre, por exemplo, olha o ventilador que diz assim, ele diz ali, essa máquina tem 180 metros cúbicos por hora. Atende ele, certo? Uhum. Isso para local de uso coletivo rápido, né? A pessoa não fica parada. Vamos pensar um outro local que a pessoa fique mais tempo. Tá? O cara tem um consultório de advocacia, né? Então o cliente vai chegar, vai ficar 40 minutos conversando com ele, mas é um ambiente de uso coletivo, certo? Vamos pegar isso como exemplo. Então é 27 metros cúbicos por hora. Então, conta fácil. 27 metros cúbicos por hora multiplicado pelo número de ocupantes. Isso tem que ter a renovação de ar, certo? Agora, quando nós falamos se vai ter uma fiscalização, bem, aí você vai ter que ter um plano de manutenção e vai ter que ter um responsável técnico. Não se tem notícia de que a vigilância sanitária aqui do Rio Grande do Sul esteja fazendo essa fiscalização de maneira rigorosa, certo? Mas a lei está aí, né? Sim. Isso é até uma questão interessante de levantar para... Claro que tudo requer uma adequação e que provavelmente não é um momento, né, de grandes investimentos por parte dos pequenos empreendedores, principalmente, mas é uma questão bem importante de quem não tem conhecimento de se inteirar, pelo menos, né? Porque daqui a pouco a gente não sabe, a gente espera que isso não aconteça, mas daqui a pouco, com uma reabertura, as pessoas começam a relaxar um pouco, começam a entrar muitas pessoas no mesmo lugar, dá aquela relaxada na máscara e daqui a pouco aparece aí um novo surto de uma doença. Se é identificado, começa a aparecer surtos partindo de ambientes, como um restaurante, por exemplo, daqui a pouco as autoridades vão querer fechar novamente e daqui a pouco pode começar a ter essa fiscalização justamente motivado por esses surtos, né? Essa fiscalização em torno dessa coisa dessa lei de climatização. Então, embora hoje não tenha essa fiscalização, é importante as pessoas começarem a se informar, né? E tentar, da melhor forma possível, se adequar para evitar um problema futuro, né? Então, eu vou dar uma complementada. Então, eu acho que nesse primeiro momento, assim, quando reabrir o comércio, tem que se preocupar com a questão da renovação de ar. Então, aquilo que eu falei antes, tem que trazer o ar externo da rua, passar por dentro do estabelecimento e sair para a rua. Quando for possível para o empreendedor, ele tem que pensar nas questões de manutenção. Sim, porque a lei está aí e daqui a pouco pode ser cobrado. Veja, se o estabelecimento dele virar um foco de Covid, de contaminação, é óbvio que vai ter uma fiscalização no ambiente dele, no estabelecimento dele. Se ele estiver fora da lei, ele vai sofrer. Então, se o teu estabelecimento tiver o ar externo e não tiver foco de Covid, não tiver problemas, não vai ter fiscalização. Né? Por que a fiscalização vai ir num ambiente que não é foco? Agora, se você manter a porta fechada, não tem renovação de ar,
e daqui a pouco o teu estabelecimento vira um foco de contaminação de Covid, é esperado que a fiscalização vai lá. Aí chega lá, as máquinas de ar-condicionado estão com a bandeja de condensado sujas, tu não tem renovação de ar externo, ou seja, é óbvio que aí tu vai ser multado, vai sofrer sanções, né? E ainda tem desdobramentos que ainda pode acontecer, né? Por exemplo, se alguém se contaminar no teu estabelecimento por conta da falta de ar externo, tu até pode responder, né? Não sei, uma responsabilidade. eu sou engenheiro, não sou da parte de advogado, de direito, eu não saberia dizer, mas não é impossível de ter que responder por isso, né? Bom, eu acho que foi bem esclarecedor, assim, eu ao menos não sabia de várias coisas e acredito que quem está ouvindo também conseguiu tirar várias dúvidas. Esse é sempre um tema que as pessoas pouco falam, né? Principalmente, assim, é uma preocupação que as pessoas sempre ficam muito focadas na questão da economia e tal, e os outros aspectos, assim, a gente tende a não falar, e que agora, com a Covid, passou a ser uma preocupação bem importante e bem relevante, assim, ainda mais com a chegada agora do verão, logo vamos chegar na primavera, vai começar a esquentar, e realmente isso faz bastante diferença. Então, eu queria agradecer a presença do Jairo, por responder e se disponibilizar, tirar as dúvidas. Eu acho que vai ser bem útil, assim, para o pequeno empreendedor. E se alguém ficar com dúvida, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo tivocreativo@gmail.com. Também agradecer a Cláudia pela participação, e até o próximo podcast que a gente já está preparando para vocês. Tapão nas costas. O podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Tivo, Grupo de Economia Criativa.